sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Jacques Philippe, no livro Chamados a Viver, diz assim: não há na nossa vida nenhum acontecimento que não contenha, de uma maneira ou de outra, uma chamada de Deus. É uma chamada que nos convida a crescer, a evoluir em determinada direção, a converter-nos. Interessante considerar as coisas por esse ângulo. Como nós sabemos, nada acontece por acaso, mas por providência de Deus. Nesse sentido, tudo traz uma chamada de Deus que pede correspondência da nossa parte. Mas, para enxergarmos os acontecimentos por essa perspectiva sobrenatural, divina, é fundamental a oração. O hábito de falar com Deus, no silêncio de uma oração pessoal. Só assim seremos capazes de descobrir o que Deus nos está dizendo em cada momento, em cada dia. Caso contrário, os acontecimentos da vida vão nos dominar, como, um ditador que nos quisesse tirar a liberdade. Seremos reféns das circunstâncias positivas ou negativas, de acordo com os critérios humanos, Então, estaria alegre ou estaria triste em função do resultado das coisas, ao invés de ter esse equilíbrio, essa estabilidade de ânimo, e manter, a alegria, manter a serenidade, independentemente das circunstâncias, por um motivo mais profundo. Para isso eu preciso da oração. O mesmo autor, em outro momento, explica o que devemos fazer para encontrarmos essa mensagem que Deus nos envia em cada acontecimento. O sentido das coisas que vivemos escapa-nos com muita frequência. Eis porque as chamadas que Deus nos dirige, através delas, devem emergir pouco a pouco, ser discernidas com prudência. Poderíamos acrescentar, só dá para perceber essa chamada, captar a voz de Deus, o querer de Deus, se fizermos oração, se fizermos silêncio, se dermos chance para que Deus nos ilumine, nos mostre o que está escondido naquele acontecimento, naquele assunto, naquele problema. Sem o desejo de escutar a Deus, sem meditar na presença do Senhor, como estamos aqui agora fazendo esse recolhimento, os acontecimentos do nosso dia, sem ter esse diálogo, um diálogo porque o que importa olhando para o sacrário, é dizer: Jesus, que me acontece isso, Senhor, que eu estou passando por essa situação, por esse problema. Senhor, por quê? Por que você está permitindo isso na minha vida? O que você quer me dizer por trás dessa pandemia? O que você está me pedindo ao me colocar nessas circunstâncias, ao permitir esse sofrimento, essa dificuldade na minha família, no meu trabalho? Será que nós sabemos conversar com Deus? Se não seremos objetivos nos nossos juízos, não teremos a visão verdadeira das coisas. Vamos distorcer a realidade. Vamos ver pela ótica, talvez, do nosso orgulho, só com a nossa inteligência limitada, só pelos nossos parâmetros, e não com essa visão mais ampla que tem Deus, que Deus nos
concede quando nós nos colocamos à escuta dele. Tudo isso deve ser para nós um incentivo para renovar o desejo, o hábito do silêncio. Tem um ponto do caminho onde São José Maria escreveu assim, é o número 281. O silêncio é como que o porteiro da vida interior. Você poderia me dizer, poxa, mas o espírito do Opus Dei não ensina a encontrar Deus no meio da rua, do trabalho, junto com as pessoas, na vida diária? Não há dúvida. Né? Deus nos fala também, né, no barulho do mundo, e quando estamos, né, junto com os outros, estamos, né, no meio do trânsito. Deus nos fala de muitas formas. Mas isso não significa que não precisamos do silêncio. E que o momento por excelência para que Deus nos transmita a sua vontade, para que escutemos, para que compreendamos, né, um pouco mais os planos de Deus para a nossa vida, seja o silêncio da oração. Porque é nessa intimidade com Deus, nesse clima de intimidade, que se abre as portas, por isso que é o porteiro da vida interior, as portas da alma. Aí o Espírito Santo pode entrar, aí nós podemos, né, captar a voz de Deus, que em geral fala baixinho, né, que fala de uma maneira quase imperceptível. Santa Teresa de Jesus, celebramos a sua festa nessa semana, no dia 15, ela fala do castelo interior, que é preciso abrir as portas do castelo, o castelo interior, que é a nossa alma, né, para que Deus entre. Deus, se estamos em estado de graça, porque recebemos os sacramentos, nos confessamos, o Espírito Santo habita a nossa alma. A questão é que às vezes nós não o escutamos, nós não percebemos que ele está dentro de nós. Então é preciso abrir-se para Deus, né, no silêncio, fazendo silêncio. Talvez seja um primeiro propósito desse recolhimento, defender uns minutinhos de silêncio todos os dias para falar com Deus. Escolher, se possível, um local adequado. Melhor, não há dúvida, que seria ir até uma igreja, onde tem uma capela com o Santíssimo Sacramento, pode ser um oratório de um centro da obra. Isso não é possível? Tá bom, então eu vou no meu prédio, lá naquela sala, lá no térreo, que tem silêncio, eu vou no meu quarto, fechar a porta e vou buscar um local tranquilo para facilitar esse diálogo com Deus. E aí vou reservar o que for, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, para falar com o Senhor, para contar para Ele as minhas coisas, para ouvir, procurar ouvir o que Ele tem a me dizer, para enxergar, né, pela ótica da fé, a minha vida, né, os acontecimentos da minha vida. O mais difícil, porém, não é tanto esse silêncio exterior, de fechar-se num quarto, desconectar, né, das coisas, né, mas o silêncio interior, na alma. Porque, ainda que façamos silêncio externo, a cabeça pode estar super agitada, como alguém dizia alguma vez, né? Posso estar como, né, sei lá, escutando um samba, né, como se fosse uma escola de samba lá, né? Estou super agitado, estou, né, a 1000 por hora, ainda que, né, ninguém perceba, ainda que externamente, né, pareça que eu estou lá, né, sereno, tranquilo. E às vezes o motivo é esse, que eu fico ouvindo música o dia inteiro, então eu não consigo depois desconectar, eu não consigo, né, fazer silêncio, né, eu fico o tempo todo conectado no celular e jogando e vendo mensagens, e não tenho equilíbrio, não tenho, né, temperança. Então, lógico, depois, na hora que eu vou fazer oração, eu continuo mandando mensagens, continuo vendo as mensagens que chegam, continuo, né, polarizado com esse assunto, porque eu não desconecto. Então, é importante para ouvir a Deus, para falar com Deus, né, concentrar-se nesse diálogo com o Senhor,
focar a atenção. Nem sempre nós conseguimos isso de um modo perfeito. A imaginação, também falava Santa Teresa, né? A louca da casa, é como se nós estivéssemos dentro de nós. Uma pessoa louca que solta pode pôr fogo na casa e quebrar tudo, então você precisa controlar, precisa vigiar. Nós temos, cada um de nós, um louco dentro de nós, que é a imaginação, que nos leva para mundos de fantasia, para realidades, né, inexistentes, e poderia nos fazer ficar dando voltas em ressentimentos, em mágoas, ou ficar pensando besteira, ficar pensando mal dos outros. Quer dizer, é preciso controlar a imaginação, né, para falar com Deus. No livro Amigos de Deus, tem uma homilia onde o São José Maria diz assim: nunca me cansei, e com a graça de Deus, nunca me cansarei de falar de oração. Por volta de 1930, quando se aproximavam desse sacerdote, então jovem, pessoas de todas as condições, universitários, operários, sãos e enfermos, ricos e pobres, sacerdotes e leigos, que procuravam acompanhar o Senhor mais de perto, sempre lhes dava este conselho: rezem. E se algum deles me respondia, nem sequer sei começar, recomendava-lhe que se colocasse na presença do Senhor e lhe manifestasse a sua inquietação, a sua aflição, com essa mesma queixa: Senhor, não sei. E quantas vezes naquelas humildes confidências se concretizava a intimidade com Cristo, uma relação assídua com Ele. Transcorreram muitos anos e não conheço outra receita. Quer dizer, no fundo, São José Maria nos mostra que desde o início da obra, o Opus Dei foi fundado em 1928, ele fala aqui que desde 1930, né, formando, ajudando essas pessoas que se aproximavam dele a praticar, né, o espírito da obra, procurar a santidade na vida diária. Quer dizer, ao falar da oração, da importância da oração, de que rezassem, né, encontrava às vezes pessoas que diziam: não sei fazer oração, não consigo falar com Deus, escutar a Deus. E ele dava esse conselho tão simples que nos vem bem a cada um de nós. Manifesta para Deus isso, agora mesmo, no seu recolhimento, depois no intervalo, né, entre uma meditação e outra. Senhor, eu não sei, eu não estou conseguindo me concentrar, eu não sei o que te dizer, mas eu gostaria de falar com você, eu gostaria de te contar algo, e aí vem à cabeça já um assunto, uma preocupação, e expomos, né, isso a Deus, como estamos, né, falamos com os outros, com um amigo, com um parente, quer dizer, com simplicidade, né, com as nossas palavras, do nosso jeito, mas também dando chance para Deus nos responder, fazendo esse silêncio, depois de contar para Ele o que nos aflige, o que nos inquieta, o que nos alegra, o que queremos saber. Senhor, me mostra que caminho seguir, que decisão tomar, como, né, viver, né, esse assunto de um modo mais tranquilo, com mais paz. Quer dizer, Deus vai nos dando essas luzes. Outras vezes, realmente não vamos conseguir ter esse diálogo que gostaríamos e a cabeça vai estar agitada. E podemos seguir um outro conselho que aparece no livro Forja, onde o nosso padre nos fala que podemos nos ver diante de Deus como cachorrinho que se deita aos pés do seu amo. Só com isso, com essa disposição, nos colocarmos aos pés de Jesus e fazermos companhia para Ele, estarmos lá, né, naquele tempo de oração, né, ao seu lado, isso já tem um valor, já nos une ao Senhor, já é oração, é um tipo de oração, né, que é a oração do olhar, né, olhamos para Ele, né, a oração da presença, né, Senhor, eu estou aqui por você, vou ficar aqui para te fazer companhia, como se eu fosse um cachorrinho, porque eu te amo, porque, né, eu preciso da sua graça, porque eu quero te agradecer, porque você ficou aqui no sacrário, porque, né, você me dá tantas graças, tantos dons.
E nesse clima, né, com essa disposição, nesse silêncio, Deus nos fala. De um jeito ou de outro, Ele nos responde. É o que nos coloca também esse livro de Jacques Philippe, que citávamos antes. Ele diz assim, que a mensagem de Deus costuma ter um conteúdo muito específico. Os acontecimentos felizes são um convite à gratidão e à entrega. E os acontecimentos dolorosos, convites para que cresçamos. É assim. Quer dizer, no silêncio da oração, meditando, nós acabamos por chegar a essa conclusão. Poxa, deu certo tal coisa, eu consegui aquele objetivo. Obrigado, Senhor. Nos vem essa gratidão, nós percebemos que aquilo saiu pela graça de Deus e sentimos necessidade de ser agradecidos, de falar com Deus daquilo, de manifestar, né, a nossa gratidão ao Senhor. E quando é algo que nos dói, algo que nos faz sofrer, também Deus nos mostra que aquele assunto é uma oportunidade para crescer, que Ele está permitindo aquilo porque nos ama, para o nosso bem, para que sejamos santos e tenhamos mais paciência, mais fortaleza e mais humildade. E diante disso, quer dizer, fazemos oração e a sua oração nos transforma. Será que nós percebemos as chamadas de Deus, que Deus está nos enviando ao longo do dia muitas chamadas, está vindo ao nosso encontro, está nos pedindo algo, seja gratidão, seja um ato de contrição, de arrependimento, porque fizemos algo mal, ou um propósito de melhora, Ele está esperando algo de cada um de nós. Também nesse clima de oração, cuidando da vida interior, dedicando tempo para Deus todos os dias, o Senhor nos mostra coisas profundas sobre a nossa vida, sobre a nossa existência. Ele não só resolve, nos ajuda a resolver uma coisa pequena, o que eu vou fazer agora à tarde, ou o que eu digo para essa pessoa, mas talvez Ele nos mostre o que Ele quer da nossa vida. Qual é a nossa missão aqui na Terra, a nossa vocação. É assim. Quer dizer, Deus tem, para cada um de nós uma tarefa única. E é bom perguntar na oração, Senhor, o que você deseja de mim? Como que eu posso te amar mais? Como que eu posso corresponder mais à sua vontade, aos planos que você tem para a minha vida? Então, aproveitar a oração para colocar-se diante de Deus com muita confiança, em relação a coisas pequenas e grandes, e coisas concretas. Senhor, agora na quarentena, o que significa isso na minha vida? Que conclusão, que experiência que eu devo tirar desses meses? De repente Deus nos faz ver que precisamos nos desprender mais das coisas materiais, nos preocuparmos com coisas mais elevadas, que a vida passa, que podemos morrer a qualquer instante, e que por isso mesmo devemos ter ideais altos e buscar a santidade antes de tudo. Ou se Deus está permitindo tentações fortes na nossa vida de preguiça, de sensualidade, perguntar para Ele na oração, Senhor, como que eu devo enfrentar isso daqui? O que significa isso? Por que está acontecendo, né? Eu estou passando por essas tentações, e talvez Deus nos mostre que Ele está querendo que nós nos apoiemos mais nele, e que saibamos rezar na hora da tentação, que aquilo é para a gente amadurecer, para que cresçamos nessa virtude que nos falta, da fortaleza, da castidade. Perguntar para Deus, perguntar as coisas para Deus, sei lá, falar com Deus dos nossos amigos, amigas, das pessoas com quem convivemos. Poxa, Senhor, como que eu posso ajudar essa pessoa? Eu vejo que ela está muito materialista, que ela está muito triste, que ela não tem fé, que ela está reclamando de tudo. Quer dizer,
Senhor, como que eu ajudo essa pessoa? E no silêncio da oração, quer dizer, vem, né, aquela luz, vem, né, poxa, uma ideia, poxa, eu vou conversar com ela, vou marcar uma conversa por videoconferência ou pessoalmente, e vou tocar esse tema, né? Nossa, o fulana, te vejo meio pessimista, te vejo, né, de mau humor ultimamente, me parece que é por isso, pensa nessa coisa, será que você não precisaria, né, crescer na fé, rezar um pouco mais, ou, né, combater, né, a tendência ao egoísmo? Lógico, vamos falar isso com muito carinho, com muito jeito, né, num diálogo com essa pessoa, mas Deus nos pede muitas vezes isso. Vamos falar às vezes do medo que surge, né, na nossa vida para dar um passo, para corresponder a essa chamada de Deus, às vezes para o matrimônio, né? Uma pessoa, tem gente que tem medo de casar, já está namorando há 5 anos, há 8 anos, mas parece que não quer se comprometer, não se entrega, né? E não confia em Deus. Então, muito bem, na oração ela pode tomar essa decisão, ou a decisão do celibato, se é uma vocação, né, para viver, né, essa entrega do coração inteiro a Deus, e é na oração, em clima de oração que nós conseguimos dar esses passos, conseguimos ver exatamente, né, o caminho a seguir. Por outro lado, na oração mental, nós conseguimos enxergar as circunstâncias da nossa vida e do mundo que nos rodeia com visão sobrenatural. O que significa isso? Enxergar as coisas com a lógica de Deus, com os olhos da fé, deixando de lado só essa visão humana de 2 dimensões. Tem um ponto do caminho onde se diz assim: nos empreendimentos de apostolado está certo, é um dever que consideres os teus meios terrenos, 2 mais 2 igual a 4. Mas não esqueças nunca que tens de contar felizmente com outra parcela, Deus mais 2 mais 2. O que ele está dizendo aqui, né? O São José Maria nos faz ver que às vezes nós não contamos com Deus diante dos desafios da vida, diante disso, do desejo de aproximar alguém da igreja, da fé. Eu preciso rezar antes de tudo por essa pessoa, além de falar, além de dar um conselho. Quer dizer, Deus mais 2 mais 2. Vou fazer a minha parte, mas vou colocar nas mãos de Deus esse problema, esse assunto, essa pessoa. Quer dizer, isso não é deixar de ser uma pessoa racional, não é deixar de lado os meios humanos, 2 mais 2 igual a 4. É ir além, é perceber que o mundo não se reduz só àquilo que nós tocamos, àquilo que nós vemos, àquilo que experimentamos fisicamente. Quer dizer, não, que há um mundo sobrenatural, que há, né, o Deus que age, o Espírito Santo que está presente, a graça, né, que pode nos transformar, que pode transformar os outros. Nós nunca cansaremos de meditar que a lógica humana é diferente da lógica divina. O que eu quero dizer com isso? Parece às vezes que nós fracassamos diante de um acontecimento, parece que uma coisa não saiu, não deu certo, e que por causa disso, né, sei lá, né, ficamos desanimados e teríamos motivos, né, para ficar tristes. Só que, de repente, a realidade é outra. Com os olhos de Deus, aquilo tem um outro sentido. Conto um fato muito concreto. Nos 3 anos de Guerra Civil Espanhola, a Igreja Católica foi muito perseguida. Nos anos 36 a 39, do século passado, São José Maria, que morava em Madrid, onde a guerra estava, né, muito intensa, ele precisou diminuir bastante todo o trabalho do Opus Dei, toda a sua missão sacerdotal, a sua dedicação, né, ao apostolado. Parecia que aquilo seria um grande obstáculo para a expansão da obra pelo mundo,
para que, né, ele pudesse cumprir a missão que Deus lhe havia confiado. Só que ele tinha fé, ele tinha visão sobrenatural, ele confiava em Deus, ele sabia que Deus tinha permitido aquelas circunstâncias dramáticas, tão duras, onde foram assassinados, né, 7.000 padres e freiras. Isso é uma perseguição muito forte à igreja. E ele rezava muito, escondido, né, para não ser morto, né, em diversos lugares, e tendo perdido 30 quilos, porque não tinha praticamente o que comer, né, e sofrendo tanto. Ele confiava em Deus, ele rezava pelo crescimento da obra, né, para que Deus enviasse muitas vocações, para que, né, se cumprisse a vontade de Deus, e não desanimava, e teve paciência, e soube contar com o tempo, até que conseguiu, né, retomar a liberdade. E realmente o que aconteceu depois da guerra foi impressionante, porque ainda que naqueles anos, né, tudo ficou meio parado, e não foi possível, né, começar o Opus Dei em outras cidades, como ele desejava, e conhecer muita gente nova, porque, né, não se tinha contato com quase ninguém. Depois da guerra, como fruto daquele sofrimento, daquela oração, Deus enviou abundância de vocações e a obra se estendeu pelo mundo em muito pouco tempo. A lógica de Deus é diferente, né? Deus se serve daquilo, de algo ruim, de uma guerra, né, tremenda, para que, né, aquelas pessoas que passaram por aquilo se amadurecessem, se santificassem, né, e depois, né, viessem muitos frutos. E o mesmo ocorre na nossa vida, só que nós só enxergamos isso se fazemos silêncio, se fazemos oração. Caso contrário, ficamos lá presos, talvez olhando para o tijolo, como se uma pessoa estivesse grudada num muro e só visse, né, aquele tijolo e não percebesse ao redor, né, tudo que existe, e não olhasse com a perspectiva, né, o mundo. Todos nós devemos desejar, antes de tudo, cumprir a vontade de Deus, ainda que nos custe. Ainda que nem sempre os outros entendam o nosso caminho, as nossas decisões. É preciso ser fiel a Deus, confiar em Deus, dizer que sim a Ele. E é na oração, no diálogo com o Senhor, que conseguimos dar esse passo. Em relação a isso, um autor frisa que o fundamento da oração é o diálogo simples com o nosso Pai Deus. Não é necessário preocupar-se com o como lhe falamos, mas sim a quem nos dirigimos. Neste colóquio sobram as frases bonitas ou complicadas, nas quais a mente se entretém em encontrar a palavra adequada e não procura a Deus, mas sim consciente ou inconscientemente a satisfação pessoal através de um discurso mental retórico, convertendo desse modo a oração em um monólogo em que a pessoa que fala e que escuta são uma só. Ele está dizendo aqui que a boa oração é consequência dessa simplicidade e confiança em Deus. É abrir o coração, totalmente, expor o que sentimos, o que nos acontece, o que nos preocupa, mas com abertura para que Deus também possa nos pedir algo, possa nos mostrar os nossos erros, possa nos converter. E é na oração que nós interpretamos os sinais de Deus, sinais que Deus vai enviando, né, ao longo do dia, ao longo da vida, e que na oração tudo se encaixa, tudo, né, ganha sentido. Então pensar, né, será que você tem procurado na oração isso? Que propósito podemos fazer nesse tempo de oração? Defender uns minutos diários, né, escolhendo bem o local, o tema, o livro. Não improvisar. É um momento importante do dia. Então, vou reservar 15 minutos depois do café da manhã, ou às 4 da tarde. Vou, né, utilizar esse livro
o livro Caminho, nesse capítulo sobre a humildade, ou sobre a vocação, ou sobre a fortaleza, e vou meditar esses pontos, e vou ficar em silêncio, e vou, né, e falar com Deus. Então, isso sim dá fruto, isso é uma oração bem feita. Vamos terminar lembrando que Maria guardava tudo no seu coração, diz o Evangelho. Tudo aquilo que ela ouvia de Cristo, todos os acontecimentos da sua vida, ela depois meditava na oração. Vamos pedir para ela que nós saibamos fazer o mesmo. Considerar, né, diante de Deus, na oração, né, o que Ele espera de nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos agora ficar uns 10 minutos meditando um pouquinho em silêncio, com o olhar aqui para o sacrário, falando com Jesus presente na Eucaristia e com o desejo de contar para Deus alguma coisa pessoal, de perguntar para Ele algo que gostaríamos, né, de saber, né, mudar, de enfrentar e que não estamos, né, tendo a luz, e dar chance para Deus te falar no seu coração.